Gente, avisos, esse vídeo tem spoiler, então se você não leu o livro, quer ler e quer ver o filme sem saber de nada, vai embora, volta aqui depois. E eu esqueci de citar que o livro de Sherlock Holmes que eu falei durante o vídeo, ele se chama O Último Adeus de Sherlock Holmes. É a edição da Melhoramento, são 13 livros, ele é o último. Eu queria fazer esse vídeo inteiro vendado, mas a Leila tá morrendo de medo, não tá vendo nada aqui. Eu anotei muita coisa hoje, nunca que eu vou lembrar de tudo isso, então eu vou ficar dando uma olhadinha de vez em quando. Então, hoje eu vou falar desse livro lindo, Caixa de Pássaros, que é um livro de terror. E basicamente nele é como um pós-apocalipse. As pessoas veem alguma coisa que ninguém sabe o que é e elas ficam loucas e se tornam violentas. Elas se matam, ou matam outras pessoas e depois se matam. E aí a gente vai ver a história através dos olhos de uma personagem, Mallory, que é a protagonista. O livro é de Josh Malerman, não sei como é que pronuncia o nome dele. E o livro tem muitas portas abertas que eu gostaria que fossem fechadas, então eu espero que tenha uma continuação. O autor disse que talvez tenha, tem hora que parece que ele não quer continuar, mas eu queria muito que tivesse uma continuação. Mesmo que ficassem outras várias portas abertas e questões que a gente ia ficar em dúvida, eu queria, porque apesar disso o livro é maravilhoso. Apesar de ter cortado meu coraçãozinho no fim. Só quando eu terminei de ler eu percebi o quanto eu tinha me apegado aos personagens e fiquei uma semana na bad. Mas vamos lá para o vídeo. A primeira questão que eu pensei é por que as pessoas só enlouquecem? Todos os casos começam iguais, as pessoas vêm e ficam loucas, ninguém tem uma reação diferente. Os casos violentos até terminam diferente, mas eles começam do mesmo jeito. Tem pesquisas que mostram que o cérebro humano, quando você é submetido a uma carga muito grande de estresse, uma das defesas do seu cérebro pode ser fazer você desmaiar, apagar o seu sistema para proteger você de sofrer algum dano maior caso você continue acordado. E também pessoas que têm predisposição, na hora que elas veem essas criaturas e chegam nesse nível de estresse ao ponto de enlouquecer, elas poderiam ter um infarto, ter uma parada respiratória e morrer. Mas isso não acontece, pelo menos o livro não fala. As pessoas veem e ficam doidas e pronto. Ou elas vão e se matam. Eu pensei também, será que essa insanidade que as pessoas ficam não é só por causa da aparência das criaturas? Será que tem alguma toxina ou um vírus no ar? Se fosse um vírus, será que estaria todo mundo contaminado, que nem The Walking Dead? Só de ver a criatura, a pessoa ficaria louca? Talvez quando o nível de adrenalina no sangue subisse, isso ativaria a insanidade da pessoa? Porque eu acho que, por mais aterrorizante que uma coisa seja, as pessoas poderiam ter reações diferentes, além de simplesmente enlouquecer. Apesar de que a gente vê no livro que algumas demoram mais do que outras para ficar doidas. Mas todas acabam ficando. A morte que eu achei mais aterrorizante no livro foi a de Victor. Não é porque eu sou protetora de animais, nem porque eu adoro cachorros. Eu realmente achei uma morte, além de apavorante, muito estranha, porque ao mesmo tempo que eu fiquei aterrorizada, eu não entendi nada. Nada do que aconteceu ali. E aí eu fiquei me perguntando, a gente viu que no livro animais relativamente pequenos como cães e pássaros, eles não são imunes, eles vêm e também enlouquecem e se matam. Será que, no caso, se fosse uma toxina que essas criaturas liberam, será que animais maiores, como tipo um elefante, uma baleia, também seriam afetados ou demorariam mais para ser afetados? No caso de um vírus, todos iam ser afetados, mas já de uma toxina eu não sei. E sobre as criaturas, o que foi mais aterrorizante e estranho que eu falei, a morte de Victor. Mallory relata que ouviu os dentes dele e os ossos se quebrarem, além da voz dele, do latido ter virado um som assustador, que também acontece com as pessoas. Muitas mudam a voz e fica uma coisa aterrorizante antes de morrerem. E aí, não ficou claro, Victor ele se machucou, se quebrou sozinho, ou as criaturas quebraram os ossos dele? Não falou isso, não deixou isso claro em momento algum. E isso também mostra que ela fez bem em sair correndo. Aliás, uma cena mais pra frente, quase no fim do livro, mostra que ela fez bem em sair correndo dali quando ela viu que não podia mais salvar Victor. Porque no fim do livro tem uma cena que as criaturas tentam tirar a venda dela. Ela consegue impedir. Mas imagina se ela tivesse continuado ali.
e as criaturas tentassem e conseguissem, porque ela estava tão aterrorizada quanto eu estava quando eu li. Apesar de, em nenhum caso, por um bom tempo no livro, a gente vê que saber que as criaturas atacaram as pessoas, elas só fizeram as pessoas enlouquecerem e atacar umas às outras. Mas elas simplesmente estão ali, andando, passando. Mas no fim do livro, quando acontece aquela tragédia dentro da casa, o pessoal que morreu, os moradores da casa que morreram no térreo, eles parecem ter sido atacados. Porque Mallory encontra Felix com buracos no rosto e Cherry com o corpo retorcido num ângulo assustador, que de forma alguma parece ser possível ser feito por um humano, por louca que a pessoa esteja. Eu acho que, pelo jeito que está descrita a cena ali, eles nem tiveram tempo sequer de atacar uns aos outros. Eles só enlouqueceram e tentaram se defender e nisso eles morreram. E não sei porque nessa cena, se eu tiver certa, as criaturas atacaram eles, porque os relatos que tem durante o livro, isso não aconteceu. E aí, agora eu vou ter que filmar mesmo, porque é uma coisa grande que eu anotei aqui. Também uma questão que é levantada é a predisposição de alguns seres humanos de ficarem violentos e cometerem assassinatos, porque apesar de todos os casos começarem de uma maneira muito similar, nem sempre eles terminam da mesma forma. Logo no começo, a gente vê que duas irmãs gêmeas mataram uma pessoa que elas conheciam, mas elas não fizeram nada uma com a outra. E também teve um amigo que matou o outro, pessoas que mataram umas às outras, um casal de idosos que foi encontrado enforcado, e também não fica claro se eles viram a criatura ao mesmo tempo, ficaram loucos e se enforcaram ali de desespero, ou se eles se enforcaram conscientemente, por medo de não sobreviver a isso, do que podia acontecer no futuro, como a gente vê acontecer em The Walking Dead, tanto nos jogos quanto na série. E também teve pessoas que se mataram sem fazer nada, quem estava perto, como Shannon, ela só viu e se matou. Pessoas que se mataram depois de ferir quem estava em volta. Os lobos que atacaram Mallory no lago. Eu acho que os lobos podiam sim estar loucos, porque a gente já viu que animais não são imunes. E tem uma pesquisa, inclusive tem vídeo sobre essa pesquisa no YouTube, faz muito tempo que eu vi, então não lembro o nome das pessoas, nem como achar o vídeo, mas eles meio que mostraram ali que lobos não atacam pessoas de graça. Se eles fizerem isso é porque eles têm filhotes por perto, ou eles estão se sentindo ameaçados por algum motivo. E os pesquisadores foram lá, eles não tinham tido contato direto com os lobos, e no começo tanto eles quanto os lobos ficaram meio hesitantes, mas em pouco tempo eles estavam brincando com os lobos. A única espécie de lobo que ataca gratuitamente é o lobo indiano, que também era chamado de lobo da Tasmânia, e ele já foi extinto há muito tempo. Também teve o caso de Olímpia, que ela salvou a filha no último flash de sanidade e se matou, sem ferir ninguém. E a gente vê que Olímpia era uma pessoa de um temperamento muito doce, ela não era agressiva, ela era uma pessoa super de boas. Também teve Tom, que ele tentou se afastar e se proteger ao invés de tentar atacar os outros. E aí ele, não sei se ele morreu ali no estresse da situação, ou se a criatura que momentos depois arrombou a porta do sótão matou ele, que é o que parece. Pelo lugar que Mallory encontrou o corpo dele, eu creio que ele tenha sido morto por aquela criatura que arrombou a porta. E também uma coisa que não foi explicada naquela cena. Tinha 2 huskies siberianos na casa. Um morreu sendo atirado na parede. Cadê o outro? Não fala mais dele. Não, acho que nem mostra quando o Mallory está enterrando o pessoal, nem fala dela enterrando os cães. Um a gente sabe que morreu, mas e o outro? Ele ficou louco e fugiu com Gary, ele saiu andando e morreu em outro lugar. Não sei. E aquele radialista que o último contato que eles tinham, digamos, com o lado de fora da casa, com o mundo, era um radialista que ele estava morando lá no trabalho dele e ele continuava meio que resistindo, ainda falando alguma coisa com o pessoal que escutava, às vezes cantando, às vezes ele entrava em depressão e assim ia. E um dia do nada ele ficou louco e se matou. Mas o que ele quis dizer com as criaturas fazendo uma criança olhar para elas? Será que ele viu alguma coisa, alguma criança se matando? Ou será que ele viu alguma criatura e ao mesmo tempo viu alguma coisa, ouviu alguma coisa de alguém e ficou aterrorizado e se matou? Ou será que ele se matou conscientemente, com medo do que poderia acontecer, não aguentar mais viver sozinho no meio daquilo tudo?
e sobre o que me fez ter a ideia de fazer esse vídeo. Eu sempre adorei Sherlock Holmes e desde criança eu li vários dos livros, e nessa edição da Melhoramentos tem aquela história que, se você procurar, eu acho que você vai encontrar como Pata do Diabo. Nesse livro é o Pé do Diabo, mas é a mesma história. E nessa história são relatos bem parecidos com o de Caixa de Pássaros. Pessoas começam a aparecer mortas depois de terem olhado alguma coisa pela janela. Elas são encontradas mortas com o rosto desfigurado de pavor. E depois de muito investigar, Sherlock Watson não consegue encontrar pista nenhuma de assassinato, de como é que aquelas pessoas morreram. E eles acabam descobrindo que alguém trouxe uma toxina, um veneno, uma substância muito tóxica de algum lugar para aquela região onde estão acontecendo as mortes. E mais tarde, depois de muito verificar e não conseguir nada, eles decidem partir para o último recurso desesperado e testar a substância. E aí, quando eles colocam lá o fogo para queimar o negócio, eles deixam a porta e as janelas abertas, já pensando em maneiras de evitar acontecer a mesma coisa com eles e eles não voltarem para contar o que houve. E quando eles colocam fogo nessa substância, uma fumaça muito, muito preta começa a tomar conta da casa e eles começam a ter alucinações horríveis, horrendas, com monstros, coisas terríveis. E nessas alucinações se projetam nessa fumaça negra que toma conta do lugar. E aí, no último segundo de tentando manter a sanidade, Sherlock desvia das alucinações que ele está tendo para Watson, e antes que o pior aconteça, ele pega o braço dele e puxa os dois, eles saem correndo para fora de casa, e eles ficam ali um tempo tentando recuperar o fôlego, respirando, e eles voltam ao normal depois de um tempo, e é que eles entendem o que aconteceu, o que é que fez aquelas pessoas morrerem. Mas aí eu pensei, será que a toxina paralisa as pessoas e elas ficam lá paralisadas e morrem depois de algum tempo? Elas paralisam, ou será que elas ficaram com medo de reagir? Tanto medo que elas ficaram ali até morrer? Não sei. Mas basicamente foi isso. E eu pensei que, quem sabe, seja alguma coisa parecida que aconteça em Caixa de Pássaros. Não é só o que as pessoas veem de aterrorizante. Seja talvez alguma substância que essas criaturas liberam no ar, que ajude, meio que dê um empurrão para a pessoa enlouquecer. Como dizem na DC, para a loucura basta um empurrão. E a importância de uma continuação desse livro ficou, como eu disse, ficaram muitas portas abertas. Muitas coisas que talvez são tão misteriosas que talvez, como o autor disse, ele sabe tanto quanto Mallory. Mas eu acho que algumas coisas podiam sim ser mais desenvolvidas, ser explicadas, mesmo que ficassem outras várias portas abertas. Eu queria que tivesse uma continuação para responder algumas coisas desse livro. Seria muito interessante também ver um livro novo do ponto de vista de Gary, que foi quem colocou tudo a perder, que causou o maior problema ali da história toda. E no fim ele desaparece e a gente não sabe o que aconteceu com ele. Eu queria muito ver do ponto de vista dele, não só coisas que aconteceram aqui, como coisas que aconteceram depois que ele desapareceu no final. Como é que ele vê toda aquela situação. E apesar do autor, eu não acho que ele tem cara de ser um escritor que escreveria a história do ponto de vista de um animal. Mas é interessante ver do ponto de vista de Victor como se desenrolou tudo isso na hora da morte dele, como foi. Talvez um pouco do ponto de vista das crianças, enquanto elas crescem, Mallory treina os dois. Como é que foi para eles nascer nesse mundo de apocalipse e como foi passar uma infância tendo que aprender a sobreviver e não a brincar. E sobre o trailer que saiu recentemente, o filme parece que ele vai ter algumas coisas bem diferentes do livro, porque no livro, por exemplo, Mallory, ela nem imagina que o bebê dela é um menino. Ela chega na casa com cerca de 4 meses de gravidez. No trailer, ela aparece fazendo ultrassom e parece que ela já tem mais ou menos 5 meses. No livro, Shannon se mata depois de olhar pela janela. Já no filme, ela morre quando elas estão saindo do hospital e aí já tá um caos no meio da rua. Tem gente batendo a cabeça em vidro, um correndo atrás do outro, carros perdendo o controle. E aí, quando elas estão indo embora, Shannon tá dirigindo e de repente ela vê alguma coisa e ela fica em choque. E Mallory chama e ela não responde. E ela começa a chorar, ela fala, meu Deus! E ela fica em choque e ela não responde mais. E o carro vira. Mallory tenta impedir, mas não consegue. No livro,
ficou bem certo que ela morreu aterrorizada com seja lá o que foi que ela viu pela janela. Ela viu, ficou apavorada, endoidou e se matou. Já no filme fica uma dúvida se ela ficou... Ela parece que ao mesmo tempo que ela ficou apavorada, ela ficou triste. Ela viu alguma coisa tenebrosa que ao mesmo tempo é triste e assustadora. Mas aí eu também não sei se foram essas duas emoções ou se ela ficou mas tão assustada que ela começou a chorar de medo e também não conseguiu reagir de medo. Outras coisas também diferentes é que Mallory tem os bebês já no fim da história, depois que acontece aquele desastre que ela perde todo mundo, menos Victor. Mas no trailer, ela já aparece dentro de uma casa com as duas crianças já grandinhas. Eu não sei como é que vai ser essa diferença da história do livro para do filme. E também não sei se ela vai ser mãe só do menino ou se ela vai ser mãe das duas crianças no filme. No livro ela é mãe só do menino. E no livro, Tom, ele parece meio que um Ed Sheeran, ele é ruivo. E no filme, eu não tenho certeza, mas um ator que eu vi que eu acho que vai ser Tom, ele é negro. Que por sinal eu achei ele não só muito bonito, como muito carismático. Se ele for Tom, vai ficar muito boa a história. Aliás, todos os atores no trailer, eu gostei muito da atuação deles. Eu acho que esse filme, em questão de atuação, qualidade dos atores, não vai decepcionar. Eu pensei que também talvez esse ator esteja interpretando Henry, que é o pai biológico do filho de Mallory. Ele nem aparece no livro, ele só é citado. Mas eu acho que não, acho que vai ser Tom mesmo. E no livro não tem a mínima das mínimas pistas da aparência dessas criaturas. Mesmo quando as pessoas dão algum indício de como pode ser, você fica perdido, você não tem ideia do que é. Já no trailer, quando Mallory está no rio viajando com as crianças, aparece um vulto preto flutuando em cima do rio. Ele é meio translúcido, como se fosse um fantasma, só que negro. E parece ser o corpo de uma pessoa bem forte, apesar da cabeça proporcionalmente pequena. Só que só da cintura pra cima. Ele parece um dementador mesmo do Harry Potter, só que musculoso e só da cintura pra cima. Outra coisa que eu notei é que no livro as pessoas usam armas assim alternativas. Elas usam muito facas, cabos de vassoura, pedaço de madeira. Eu acredito que em nenhum momento do livro alguém falou de armas de fogo ou usou armas de fogo. Talvez tenha, eu não me lembro, mas eu realmente não lembro de alguém usando armas de fogo. Já no filme parece que isso é constante. A própria Mallory, quando ela tá no rio, na cena que a criatura aparece, ela tá com uma arma de fogo. E tem outra cena que eu fiquei meio confusa. Eu não sei se é a criatura. Tem uma cena que no livro a criatura tenta tirar a venda dela, mas ela consegue impedir, é só isso. No filme, no trailer, aparece alguma coisa, ou alguém agarrando o braço dela. Eu pensei a princípio que pudesse ser a criatura, mas eu acho que é um outro personagem que ela encontra no percurso no rio, que ele não tem nome, é só um cara aleatório que ela encontra e ele parece estar são. Só que ele diz que tá de olhos abertos, que tá tudo bem, que as criaturas não são tão assustadoras assim. Mas ele enlouquece do mesmo jeito e aí ela consegue fugir. Mas no filme não sei. Aquilo que agarrou o braço dela parecia ser um braço humano, então talvez vai ter um conflito que no livro não teve. E aí outra questão, se elas não são mesmo tão aterrorizantes, pelo menos para algumas pessoas, eu não creio que seja só a aparência delas que faça a pessoa ficar louca. Deve ter alguma coisa a mais. Seja lá o que for. E também no trailer tem uma cena que não aparece no livro, que eu acredito que se passe. Essa cena do trailer, ela tá na floresta com as duas crianças. É logo a primeira cena do trailer. E ela parece estar machucada. Talvez ela tenha sido atacada por lobos ou algum outro animal. Mas eu creio que essa cena se passe no período em que os moradores da casa morrem e ela fica na casa treinando as crianças até elas completarem 4 anos de idade. Eu creio que essa cena se passe nesse período de tempo. E quando eles estão lá na floresta, no trailer tem vozes bem de longe ecoando, repetindo, abra os olhos, abra os olhos. No livro isso não acontece, as criaturas não emitem som algum, hora nenhuma. E aí não sei se as criaturas vão emitir sons, falar no filme, ou se isso talvez seja coisa da cabeça de Mallory, ou pessoas que enlouqueceram e estão por ali vagando na floresta. Enfim, o filme estreia na Netflix dia 21 de dezembro desse ano.
Eu não tenho Netflix, eu não sei como é que eu vou ver, eu quero muito ver. Eu não sei como é que eu vou assistir, mas eu vou dar um jeito. E vamos ver como é que vai ser, se a gente vai gostar tanto quanto o livro. Eu, pelo menos, acho que eu vou adorar, só pelo trailer. Eu amei o trailer. Eu acho que vai ser tão bom quanto o livro, mesmo tendo essas diferenças e quem sabe até não explica algumas coisas que o livro deixou a gente boiando sem saber o que é. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe e fique de olho para não perder os próximos.